Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar uma história que foi quando eu já tinha uns 19 para 20 anos de idade e eu não tinha condições para continuar a faculdade, que era pública. É uma história bem longa, então eu trouxe o meu esposo para ficar de fundo me auxiliando, caso eu esqueça algum detalhe importante. Gente, tá chovendo, mas eu vou tentar fazer com que o barulho da chuva seja diminuído no vídeo. Vou fazer o meu melhor, tá? Bom, primeiro eu tenho que contar como foi que eu vim parar aqui na Paraíba. Eu era de Pernambuco e nessa época do ensino médio, eu queria muito passar na faculdade, porque me botaram na cabeça que a faculdade era a mudança da minha vida, assim, sabe? Tipo, ela ia mudar a minha vida. Então eu fiz pré-vestibular gratuito, eu fiz várias coisas, estudava em casa, redação e tudo mais. E quando eu terminei o ensino médio em 2017, eu não passei na faculdade pública de Pernambuco. Lembrando que nessa época eu não cogitava ir para outros estados, né? Porque eu não tinha poder aquisitivo para isso. E eu não tinha, na verdade, poder aquisitivo nem para ir para Recife fazer a faculdade, mas na minha cabeça ia dar certo de algum jeito. Eu não passei, então eu chorei muito, mas eu consegui passar no curso técnico no IFPE e foi o que me fez continuar estudando. Mesmo terminando o ensino médio, eu não passei na faculdade, mas eu consegui fazer um curso técnico de logística no IFPE, que eu prestei vestibular e deu certo. Então, eu fiquei feliz que pelo menos uma dessas coisas deu certo. Eu não passei na faculdade, mas pelo menos passei no curso técnico também numa instituição pública. E nessa época, a minha tia me recebeu na casa dela para morar, né? Então, enquanto eu morava na casa dela, eu ajudava ela no comércio dela, que ela tinha um bar que vendia comida. Eu ajudava ela no comércio e estudava, né? Então, quando eu chegava do curso, eu tomava banho, comia e ia ajudar ela no comércio. E assim era a nossa rotina, né? E nessa época, eu tentei Enem de novo. Tentei Enem novamente. E já era 2018. E eu já estava mais da metade do curso do IFPE, que é um curso de 1 ano e meio. Então, eu prestei vestibular novamente para o Enem. Dessa vez, a minha nota ela foi mais legal do que a minha primeira nota da época que eu estudava. Tem noção? A minha nota da redação foi melhor e a minha nota geral também foi melhor, mesmo sem eu ter estudado para o Enem naquele ano. Vai entender, né, gente? Então, a minha tia, ela me incentivou a ir fazer faculdade em outro estado, sabe? E aí o estado mais próximo era ou Paraíba ou Alagoas. Só que Paraíba ainda conseguia ser mais próximo, sabe, gente? Alagoas ainda estava um pouco distante. E aí eu, lá, né, sem saber muito bem o que fazer, coloquei letras em inglês em João Pessoa. Só que alguma coisa no meu coração tocou em mim naquele dia e eu decidi de última hora trocar para letra português em Mamanguape. Eu vim para o Campus 4, em Mamanguape, que fica a uns 45 minutos de João Pessoa. Continuando. Aí, por que Paraíba, gente? Porque eu tentei letras em Pernambuco, na UFPE de Pernambuco, do Recife. E, gente, a nota de corte tava 900, sabe? Tipo, tava a nota de corte de direito, assim, sabe? E na Paraíba, a nota de corte para letras estava super tranquila, assim. E eu consegui. Aí eu tinha que escolher entre João Pessoa e Mamanguape. Mas alguma coisa no meu coração naquele dia, eu gosto de dizer que foi Deus, tocou no meu coração e mandou colocar para Mamanguape, mesmo sem eu saber onde era Mamanguape, sabe? Por algum motivo eu troquei, tipo, vou botar em Mamanguape, sendo que eu não sabia onde era Mamanguape. Aí eu passei em letras português para Mamanguape. As minhas opções eram português ou inglês, de preferência inglês, mas português também era ok para mim. Eu não pensei em outros cursos. Na verdade, até pensei em fisioterapia em João Pessoa, mas era um curso que era o dia todo, né? E eu pensava que ia trabalhar na faculdade, eu pensei que eu ia arrumar um emprego, porém eu não arrumei, porque meu curso de letras era vespertino, então deu tudo errado. Aí eu não botei fisioterapia em João Pessoa, que era um dos meus sonhos, um dos meus grandes sonhos, fisioterapia.
E eu acabei escolhendo letras por conta da minha situação mesmo, né, gente? De pobre mesmo, que, tipo, é um curso mais acessível para arrumar emprego, essas coisas. E minha tia me incentivou a ir pra Paraíba. E eu botei. Só que as coisas começaram já a dar um pouco errado na época de fazer a matrícula, assim, sabe? Eles me disseram, né, os meus tios me disseram que ia me levar até a cidade para fazer a matrícula, lembrando que eu nunca tinha ido à Paraíba, eu nunca tinha saído de Pernambuco e eu não sabia onde era essa cidade, Mamanguape. Eu tenho que deixar isso bem claro. Então eles me disseram com garantia de que se eu escolhesse o curso e eu passasse nesse curso da Paraíba, eles iriam me levar até lá para fazer a matrícula. E eu acreditei. Só que no dia, gente, eles não levaram. Eles me deram a passagem de ônibus, me levaram até a rodoviária de Recife e lá eu me virei. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa história, porque senão vou fugir muito do assunto, mas eu vim sozinha, é isso. E aí foi quando eu percebi que eu ia estar sozinha nessa jogada, eu não ia ter ajuda de ninguém, não. Foi quando eu percebi, sabe? Eles tinham me afirmado que iam me ajudar de alguma forma, de algum jeito e tal, mas não foi isso que aconteceu, né? Logo na matrícula já deram pra trás, assim, sabe? Que ia gastar muita gasolina e essas coisas. Eu vim de ônibus sem saber nada de João Pessoa e Mamanguape. Na rodoviária, eu perguntei, onde é que eu pego ônibus pra Mamanguape? Aqui tem ônibus pra Mamanguape? Aí o homem disse, tem ali a Aviação Rio Tinto. Aí eu fui lá. Moço, eu quero uma passagem pra Mamanguape. Ele só tem de 2 horas da tarde. Só que eu tava perdendo, se fosse 2 horas da tarde, eu ia perder a minha matrícula. Porque na primeira vez que eu fui, faltou documento. Então eu fiquei lá nos reincidentes para voltar, né? Nos retardatários. E eu acabei tendo que voltar. E aí eu tive que sair louca pelo meio da rua, procurando algum carro que fosse para Mamanguape. E me indicaram que tinha uns táxis que não era fretado, não, tipo aqueles táxis assim que quando fecha a quantidade de pessoas leva pro lugar. No interior tem muito disso, para quem é do interior sabe. E aí eu tava cheia de coisa assim, de mala e tal, porque, gente, eu fiz outra loucura. Na época que eu passei no curso, eu, pela internet mesmo, procurei uma casinha, uma kitnet, para alugar. E a dona da kitnet disse que se eu não mandasse o dinheiro, ela alugaria para outra pessoa. E mesmo sem eu conhecer a dona, nem mesmo conhecer a casa, eu nunca nem cheguei a ver, eu mandei o dinheiro para ela e confiei que ela ia segurar a casa e não ia me passar a perna. Graças a Deus, ela não me passou a perna. Ela realmente guardou a casa. E essa casa, ela foi um achado, porque ela era R$ 250 com água e energia incluso. Gente, para uma pessoa que estava sem dinheiro nenhum, né? Então ela guardou a casa. E nesse dia que eu voltei de ônibus para poder fazer minha matrícula, porque eu era uma retardatária por ter esquecido de alguns documentos, eu levei várias coisas para essa casa. Foi a primeira vez que eu vi a casa, né? Eu já tinha dado dinheiro para a mulher e tudo mais. E aí deu tudo certo. Ela era um amor de pessoa, me tratou super bem, me recebeu super bem também, me ajudou muito. Só tenho a agradecer a ela, tá? Então eu voltei para Pernambuco, que na época eu estava trabalhando em Porto de Galinhas. Gente, a minha vida era uma loucura. Então, se vocês forem tentar juntar os pontos, vocês não vão conseguir, porque é história atrás de história. Então eu voltei para Pernambuco e eu estava trabalhando em Porto de Galinhas para tentar juntar dinheiro para vir para Paraíba. Só que quando eu estava voltando, a minha colega disse: oi, minha mãe te demitiu. Aí eu, nossa, sério, eu já imaginei que ela ia me demitir, porque ela não gostou da ideia que eu fosse para faculdade, sabe, gente? Ela não estava gostando muito dessa ideia. Então ela me demitiu. E eu disse, ok, então eu vou voltar mais cedo pra Paraíba. Então eu voltei pra Pernambuco, eu dividi aluguel com minha amiga. Eu voltei pra Pernambuco, peguei o restante das minhas coisas e voltei pra Paraíba. Pra essa casa que eu tinha alugado pela internet, que eu nunca tinha visto, né? Que eu tinha visto pela primeira vez quando eu voltei pra fazer a matrícula. E foi uma estrada bem longa, porque eu tava com uma mala enorme, com um ventilador, que até hoje eu tenho ele,
muitas bolsas, uma bolsa de costa, uma mala, uma bolsa em cima da mala e um ventilador andando pelo TIP, que é a rodoviária de Pernambuco, que quem conhece sabe que o TIP é enorme, pegando trem, pegando ônibus, gente, foi uma loucura, subindo e descendo de ônibus lotado com um monte de coisa, porque eu não tinha dinheiro para pagar um carro fretado para vir até a Paraíba, mas eu acabei chegando e eu tinha um dinheiro guardado, né, porque eu tinha trabalhado um mês e meio, então eu guardei esse dinheirinho e eu ganhava dinheiro de pesquisa do IFPE, lembrando que quando eu passei na faculdade eu ainda era matriculada no Instituto Federal de Pernambuco e faltava só um período para eu acabar o curso. Então, os reitores da faculdade, os diretores, fizeram de algum jeito para que eu não desistisse, né? Então, eles foram relevando minhas faltas e quando foi para fazer as provas, eu fui fazer tudo de uma vez só. E aí eu ganhei meu diploma porque eles não queriam uma desistência de uma aluna que estava tão perto de terminar, sabe? Tipo, eles me ajudaram bastante nesse sentido também. Então, eu vim para Paraíba, eu comprei algumas coisas. Essa dona da casa, ela me ajudou muito. A filha dela me vendeu uma cama usada de casal. Essa dona da casa arrumou no lixo alguns móveis, tipo, se eu tiver fotos, eu vou dar uma olhada no Google Drive para mostrar para vocês. Ela arrumou 2 móveis para colocar na casa, móveis do lixo que jogaram fora. E eu comprei um fogão por R$ 70. E tudo ela me ajudando, sabe, gente? E ela me vendeu a geladeira dela também. Uma geladeirinha dela velha, daquelas que é marronzinha. E ela me ajudou muito mesmo, assim, tipo, ela foi um anjo na terra, assim, pra me ajudar, porque eu não tinha ninguém. Aquelas pessoas que disseram que ia me ajudar de alguma forma, não me ajudaram de forma alguma. Eu fui muito ajudada por pessoas da rua, gente que não me conhecia, que se comoveram com a minha história, pra falar a verdade, né? Então, essa dona da casa, a dona Jane, ela foi uma anja na minha vida mesmo, assim, sabe, gente? Ela me ajudou bastante. Então, eu fiquei na casa dela, né? Eu aluguei e fui pra faculdade e aí fui lá e tudo mais. Só que eu tentei o auxílio estudantil, né? Que vocês sabem que, se vocês não sabem, mas a faculdade pública, ela dá auxílio estudantil para pessoas de baixa renda. Só que, infelizmente, eu não consegui. Eu não consegui atingir a nota que eles queriam. Minha nota deu, parece que 90, mas eu tinha que chegar, tipo, em 100 para bater todos os critérios que eles queriam. E, infelizmente, eles não consideravam a mudança de um estado para outro como um dos critérios. Então, eles disseram para mim que se você veio de um estado para outro, né? Se você veio de Pernambuco para Paraíba, a universidade entende que você teve condições de vir, então eles não consideram isso um critério para lhe dar auxílio. E aí, gente, eu me lasquei, porque eu não consegui auxílio. E o meu dinheiro, ele estava acabando. Ele foi acabando, ele foi acabando. Eu, naquela época, não tinha cartão de crédito. O único cartão que eu consegui foi R$ 300 de limite no Nubank, que era muito pouco. Eu não tinha ajuda de ninguém, nem de mãe, nem de pai. E tava difícil, gente. Tava difícil. Eu só pagava o aluguel mesmo, assim, com o pouco dinheiro que eu tinha guardado, que na verdade era muito pouco mesmo. E eu não consegui o auxílio. E aí foi quando tudo começou a dar errado. Eu comecei a ficar sem dinheiro para comprar comida, eu comecei a ficar sem dinheiro para comprar água potável, eu comecei a ficar sem dinheiro para fazer o básico, sabe? Só dava para pagar o aluguel, que graças a Deus era o aluguel, mais energia e água, sabe? Então, graças a Deus. Então, eu fiquei numa situação muito deplorável, a ponto de chegar a ganhar uma cesta básica do centro espírita que eu participava, que eu era kardecista. Eles me deram uma cesta básica para eu poder me alimentar, porque eu não tinha. Eu não tinha comida. Eu não tinha. Eles me deram, foram na minha casa levar.
Eu participava na época eu ainda era muito religiosa, acreditava muito em Deus, era muito apegada a essas coisas, sabe, gente? Muito apegada à espiritualidade. Só que aí, com as coisas que foi acontecendo na minha vida, eu acabei me afastando de Deus e da espiritualidade, porque eu acabei desacreditando de tudo, porque eu sofri muito. Então, eu cheguei a ganhar cesta básica, como eu falei. Eu também ficava pegando água na faculdade, escola é tudo a mesma coisa. Enfim, eu pegava água na faculdade para levar para casa. Meus amigos me ajudavam a pegar água. Muitos deles levavam lanche na hora do recreio, na hora do intervalo, né, para dividir comigo. E a minha vida estava sendo essa, sabe, assim, entre fome e sede. E aí comecei a definhar, né? Eu comecei a ficar muito mal. E aí eu disse, uma vez eu liguei pra minha mãe e eu disse, chorando muito, assim, eu tava chorando muito. Mãe, pelo amor de Deus, eu quero ir embora, eu não tenho dinheiro pra voltar pra casa. Eu não tenho dinheiro. Isso já tinha se passado uns 6 meses na faculdade. Então, vocês imaginam como foi, né? 6 meses, 7 meses de muito sofrimento. Eu liguei pra ela e eu chorei muito. Tipo, foi a primeira vez que eu chorei muito mesmo pra minha mãe. Eu disse, mãe, eu quero ir embora, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, sabe? Eu tava em depressão, eu tava muito mal. Tipo, gente, quem não vai ter depressão passando fome, né? Tipo, eu liguei pra ele, eu chorei muito, 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 muito mesmo. E aí ela disse, Alana, infelizmente eu não tenho dinheiro pra te trazer pra casa. Eu não tenho dinheiro pra te trazer. E aí, nessa época, cheguei a ligar pro meu pai e pedi a ele uma ajuda financeira pra comprar comida. E ele me disse assim, tá foda pra todo mundo, né? Pobre tem que se fuder. Ele falou isso pra mim. Eu disse, tá bom, pobre tem que se fuder. E eu tô me fudendo aqui. Desliguei o celular. E aí a minha única saída foi vender as pequenas coisas que eu tinha comprado. O que era? Uma cama usada, um botijão de gás e um espelho. Gente, pouquíssimas coisas, porque a maioria das coisas a gente pegou do lixo mesmo, sabe? Então, eu decidi vender. Então, eu conversei com a dona da casa, disse a ela que ia repassar a casa para uma menina da faculdade, e a dona da casa concordou, e eu disse a ela que todos os meus móveis eu ia repassar para ela por R$ 400. Valia mais, mas eu precisava ir embora para Pernambuco, eu não tinha mais condições, sabe? Eu não tinha mais condições financeiras. Então, eu vendi os móveis por R$ 400, tudo que eu tinha. Peguei de volta o meu ventilador, a mesma mala que eu vim, uma bolsa nas costas, e fui pra casa. E fui pra casa da minha mãe. E voltei pra casa da minha mãe. Foi um dia muito triste mesmo, porque eu desisti da faculdade, eu não tranquei a faculdade porque eu tinha esperança de voltar pra ela. E foi muito triste, porque era o meu sonho sendo quebrado por conta da falta de dinheiro. Só isso. Também quero fazer uma menção a um rapaz chamado João, do IFPE, que me mandava R$ 100 todo mês para me ajudar. João foi uma luz na minha vida. Ele foi uma das únicas pessoas que nem era da minha família, que se comoveu com a minha história. E ele mandava todo mês R$ 100 para mim, mesmo sem eu ter pedido. E ele era tão engraçado que ele mandava pela conta de outra mulher, pra eu não descobrir que era ele. Só que eu sabia que era ele, sabe? E eu cheguei pra ele e disse, João, tu tá mandando dinheiro pra mim? Ele disse, eu esperava que você não descobrisse. Eu queria mandar mais, mas eu não posso. Eu também não ganho muito. Ele era um concursado do administrativo do IFPE e ele chegou a mandar ainda por uns 3 meses R$ 100 todo mês pra mim. E isso me ajudou muito na época para comprar comida, carne, enfim. E eu sou muito grata a João até hoje. Eu não sei onde é que ele tá, não sei pra onde é que ele anda, mas muito obrigada, João, por o que você fez por mim. E eu não consegui o auxílio e
meses depois, uns 8 meses depois, eu voltei para Pernambuco. E foi muito difícil, porque, gente, foi na época da pandemia, viu? No dia que eu fui embora, foi o dia que decretaram o lockdown e eu nem sabia ainda o que estava rolando. Eu estava na rodoviária, na verdade, e eu não sabia ainda o que estava rolando. Quando eu cheguei, foi que eu soube que tinha decretado lockdown naquele dia. Então a faculdade fechou. Então eu meio que não me desvinculei da faculdade, porque a faculdade tinha fechado. Então meu vínculo ainda estava lá. E eu fui morar com minha mãe, e eu acho que falar sobre a moradia com minha mãe é um papo para outro vídeo. Foi muito complicado, foi muito difícil. Eu fazia de tudo para tentar voltar para cá, para Paraíba. Eu tentei o auxílio 3 vezes, se eu não me engano. E só na terceira vez, depois de 2 anos tentando auxílio da faculdade, foi que eu consegui. E eu consegui. E eu falei a verdade, que fazia 2 anos que eu estava tentando, que eu desisti da faculdade porque eu não tinha dinheiro e eu não tinha ajuda de ninguém. E tinha mudado naquela época o assistente social. Porque as 2 primeiras vezes que eu tentei era a mesma assistente social e ela não me deu auxílio. Na terceira vez ele me deu auxílio. Eu agradeço até hoje por ter mudado esse assistente social, porque depois que mudou ele me deu auxílio, sabe, gente? Ele me concedeu. Ele me botou na lista dos aprovados. E foi 2 anos depois. Tipo, eu passei 2 anos tentando. Foi 1 ano, quase 1 ano aqui tentando e 1 ano em Pernambuco tentando. E, gente, também é assunto para outro momento, mas eu arrumei empregos insalubres. Trabalhei em bar, trabalhei por umas 15 horas seguidas, mas isso aí é um papo para outro momento. Eu vou focar só na parte da faculdade mesmo para vocês entenderem. Então, nesse 1 ano que eu fiquei na casa da minha mãe, eu sofri muito, era muito difícil morar com ela. Ela inventou de voltar com meu pai, então foi mais difícil ainda, porque eu já não tinha convivência com meu pai, ele já não era uma pessoa muito boa, então foi bem difícil e eu vou contar essa história talvez outro dia, mas eu quero chegar na parte que depois de 2 anos tentando auxílio, graças a Deus, esse assistente social me colocou como aprovada. Depois de 2 anos tentando auxílio. O vínculo estava feito, mas eu não estava frequentando as aulas, até porque não tinha aula para frequentar porque estava em pandemia. E as aulas estavam EAD, mas não era obrigatório. E, gente, eu estava no nível que eu não tinha nem internet para fazer as aulas EAD, para vocês terem noção. E eu consegui, depois de 2 anos. E dias antes, minha mãe tinha me expulsado de casa. Enfim, não vou entrar muito no assunto. A minha vida é ser expulsa de casa, parece, né? E aí eu fui morar em outra cidade e foi quando eu consegui ter um pouco de paz. Eu não voltei para Paraíba de imediato. Eu usei aquele dinheiro para alugar uma casa numa cidade litorânea, que era muito baratinha, era R$ 400, perto da praia e tudo mais, pensando que eu ia arrumar paz na minha vida. Eu consegui paz realmente. E eu naquela época, parece que eu fui muito abençoada. Depois de 2 anos no sofrimento, eu também consegui uma pesquisa de extensão com o meu orientador, que eu passei anos com ele. Passei uns 3 anos como orientanda dele. E aí parece que todas as portas se abriram para mim depois de 2 anos de sofrimento. E quando eu saí da casa da minha mãe, que arrumei meu cantinho, e aí veio pesquisa, veio a bolsa da faculdade. Parece que tudo tinha melhorado, gente. Foi uma bênção. Foi quando eu pude voltar novamente para Paraíba e terminar o curso de letras. Quero ressaltar também que eu lutava muito para conseguir uma pesquisa na faculdade, uma pesquisa remunerada, mas eu era negada em todas que eu fazia. Todas as pesquisas que eu tentava, eu não conseguia. Porque eu já tentava justamente para ver se eu conseguia voltar para Paraíba. Mas eu não conseguia nenhuma pesquisa. Mas por um milagre ou coincidência, seja lá o que for, quando eu consegui o auxílio da faculdade, veio junto uma pesquisa com um professor que eu não conhecia.
E aí foi muito interessante. Eu tirei a nota mais alta na seleção, coisa que nunca tinha acontecido antes, porque eu já tinha tentado várias pesquisas e eu nunca tirava nota máxima. Nessa eu tirei nota máxima e fui contemplada com a bolsa. E aí eu voltei para Paraíba e eu consegui terminar meu curso. Foi muita luta para terminar esse curso, mas depois do auxílio, tudo foi mais tranquilo. Mas os 2 primeiros anos foram os 2 piores anos da minha vida. Tanto que eu atrasei o curso, era para eu ter terminado em 4 anos, eu terminei em 5 anos e meio. Porque eu não paguei as disciplinas EAD na época que estava em pandemia, porque eu não tinha internet. E eu também estava trabalhando num bar naquela época para ganhar R$ 50 o dia. E eu entro nessa história depois para contar para vocês. E é isso, gente. Foi bem difícil essa história da faculdade. Passei muita necessidade, mas eu não vou negar que eu também fui muito ajudada por pessoas que eu jamais imaginei que seria, né? E todas elas não eram da minha família. São pessoas que passaram pela minha vida e me estenderam a mão por conta da minha história, porque eu não tinha família para me ajudar. Teve o João do IFPE, teve essa moça, essa dona da casa que me ajudou muito. Teve os meus colegas de faculdade que ajudaram como dava, até porque eles também não tinham muito a oferecer. E teve esse assistente social, que por 2 anos era outra assistente social. E quando ele entrou, ele me concedeu auxílio. E teve aí a bolsa de pesquisa com o orientador, que mudou tudo na minha vida. E depois dessa bolsa de pesquisa, eu nunca mais fiquei sem pesquisa. Foram 3 longos anos com ele, de pesquisa e tudo mais. A gente publicou artigo, foi muito legal. E depois de muita luta veio o regozijo, né? Foi muito difícil, gente. As vezes que eu tentei tirar minha própria vida foram diversas. Sem falar nas coisas absurdas que eu fazia contra mim mesma, sabe? Tentando realmente me desviver. Foi muita depressão, foi muita agonia, foi muito difícil morar com os meus pais, mas eu venci essa luta e hoje eu gosto de ver como uma vitória, porque como foi difícil terminar esse curso, como foi difícil concluir, né? E é isso, gente. Outro dia eu conto outras histórias de trabalhos que eu já tive, trabalhos horrorosos, mas por enquanto eu quero focar só nessa parte da faculdade. E eu consegui terminar, hoje eu tenho meu diploma e hoje eu vou fazer pós-graduação, começo as aulas semana que vem. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até o final. Se inscreve. Se você gostou da minha história, curte, comenta e compartilha. E me ajuda aqui a monetizar o canal, quem sabe. Tchauzinho!